Estamos de volta com o nosso Proseando nas Gerais, hoje aqui com o filantropo, empresário, presidente da ACI, bioquímico, Dr. Newton Figueiredo. Dr. Newton, a gente falou sobre a sua vida de solteiro. O senhor se casou ainda em Belo Horizonte ou veio para Montes Claros solteiro antes de conhecer aquela pessoa que o senhor levaria junto com o senhor para o resto da vida? Não, eu casei já em Montes Claros. Mas antes de vir para Montes Claros, eu tive uma namorada em Belo Horizonte. Não deu certo, porque um dia ela fez uma torta de cebola para mim. Eu não como cebola de jeito nenhum. Acabou o namoro Aí na hora. eu não quis mais nada com essa história de namoro. Por favor, não ofereçam cebola para o Dr. Newton. Nem ver. Se tiver cebola, minha esposa já sabe. Se tiver cebola, ela já me avisa, não pode. Mas deixando a brincadeira de lado. Eu tinha o sonho de vir para Montes Claros, porque o meu pai havia dito que queria o final da vida dele, de alguma forma, em Montes Claros. Fosse aqui. E eu tinha um amigo, filho de meu primo, filho de um advogado de Montes Claros, Dr. Carlos Mota, falou: eu vou te levar para Montes Claros. Eu falei: mas tem uma coisa, eu quero ir para lá para trabalhar e quero ir para lá para lecionar. Vontade realmente de dar aulas? Ou tinha essa afinidade? Tinha. Tem essa afinidade ainda? Ele falou: nós vamos tentar. Ele procurou o laboratório de Dr. Propécio e falou quem eu era, falou se ele não gostaria de me receber, pelo menos para conversar. O Propécio foi curto e grosso: quero e preciso. De imediato? De imediato. Procurou o Dr. Mário Ribeiro e Dr. Geraldo Correia Machado, diretor e vice da Faculdade de Medicina. Falou quem era, a origem. Eles falaram: estamos precisando. Eu cheguei, conversamos, combinamos, e eu lecionei na Faculdade de Medicina durante 25 anos. 25 anos, que maravilha. Lá eu ocupei todos os cargos, inclusive de diretor em exercício, porque o Dr. José Nildo era o diretor, eu era o vice. Ele teve um problema de saúde e eu ocupei o cargo de diretor da faculdade. Aposto que num período como esse deve ter sido muito querido pelos estudantes. Eu tinha uma relação muito boa, porque eu tinha o cuidado de zelar muito por eles e tinha o prazer que eles aprendessem. Nunca tive nenhuma ação de intimidade, mas de muita amizade. E o reflexo disso é que eu fui várias vezes homenageado como paraninfo, patrono, nome da turma, apesar de eu lecionar para o 2º ano. Mesmo assim, lá no 5º, 6º ano, ainda lembravam do senhor? Graças a Deus, e muitos são médicos aqui, a maioria dos médicos de Montes Claros foram meus alunos na faculdade. Que maravilha! Foi nesse período que o senhor acabou conhecendo Dona Maria Elisena? Quase. Quando eu cheguei para Montes Claros, eu fiz um encontro chamado Cursilho de Cristandade. Foi o movimento que mais me mostrou o caminho da solidariedade. Porque esse movimento tinha um sentido de evangelizar líderes. E eles percebiam, eu fui convidado porque eles percebiam que existia alguma liderança na faculdade. Não importava se o líder era um doutor, se era um engraxate, se era um carroceiro, se era um pedreiro, se era um advogado. Ele precisaria ser líderes. Por quê? Ele, sendo evangelizado, cabia a ele a missão e o livre-arbítrio de evangelizar o seu ambiente. Maravilha. E foi assim que eu iniciei meu trabalho de ações sociais. Surgiu aí o filantropo. Mas nós vamos falar disso depois, porque você perguntou a respeito da minha esposa. Exatamente. E eu fiquei conhecendo minha futura esposa no barzinho
do TEL. Uhum. E ali tinham várias moças sentadas em uma mesa, com alguns amigos, e eu observava todos. Mas tinha uma que me chamava a atenção. E por uma característica, todas as moças da mesa fumavam, menos ela. Tá aí uma coisa que também chama a minha atenção. E eu gostaria, porque naquela época era muito natural, que todo mundo, né? Então, e eu, então, quis conhecê-la, descobri que ela trabalhava no Banco do Brasil. Uhum. O irmão do meu diretor do laboratório, Dr. Propes, também trabalhava no Banco do Brasil, e eu já conhecia, tinha uma certa aproximação. E ele falou comigo, se você quiser eu te apresento. Então ele foi o cupido do nosso casamento. Ajudou foi a o aproximar. Wagner Gomes, que posteriormente foi superintendente do Banco do Brasil. Que maravilha. E depois, como foi formar família com ela? Filhos? Como é que é o Dr. Newton? Namoramos, ficamos conhecendo. Uhum. Por que eu comecei a falar do cursilho? É porque eu me lembrei disso. Ficamos conhecendo e eu conhecia uma outra moça, mas eu não namorava com nenhuma. Uhum. E um dia, quando eu fui convidado para fazer o cursilho, eu fui fazer em Uberaba. Sim. Fui eu e mais um outro amigo aqui em Montes Claros, o Anísio Amaral. E no encerramento do cursilho, nós viemos para Montes Claros. Coincidiu que eu cheguei aqui, era o dia dos namorados. E eu conhecia as duas, tinha uma certa afeição pelas duas, embora não tivesse namorado com nenhuma. Aí eu falei, olha, eu não vou tomar a iniciativa de procurar nenhuma. Mas aquela que me procurar, eu vou namorar e vou casar. Decidido. Mas aquilo, meu. Uhum. Mas eu imaginava que a Elisena me procuraria, e ela procurou. Então a iniciativa foi dela. Nesse dia, sim. Mas mas quem procurou se aproximar foi o senhor. Ela sabia que eu ia chegar de viagem, comunicou comigo, eu fui buscá-la na faculdade, ela estudava economia no Colégio São José, fui buscá-la na faculdade, foi com a irmã, naturalmente, saímos, batemos um papo, a partir dali namoramos e eu posso te dizer que eu nunca briguei com ela, mas ela já brigou comigo. Essa é maravilha, ficou brava. Já ficou brava comigo. Não vamos nem contar com essa história não, já que foi pouco, deixa pra lá. Construímos, casamos em pouco tempo, 1 ano e meio. Casamos no dia 11 de outubro de 74, com 42 para 43 anos. Uhum. E tivemos 2 filhas, Maria Fernanda e Amanda. Maria Fernanda também bioquímica, Amanda contadora. Maria Fernanda trabalhou comigo aqui no laboratório um certo tempo, mas depois foi fazer pós-graduação em São Paulo, lá foi conhecendo um biomédico, o Luiz, e hoje eles têm laboratório em Jataí, no estado de Goiás. Cada uma das duas me deram 2 netos. Que maravilha, 4 netos. E agora mesmo nós estivemos lá em Goiás, curtindo uns 10 dias com eles lá, os 2 mais novos que são da Maria Fernanda. Como é que é essa relação com os netos? Com certeza você tem um xodó grande aí pelos 4, né? Muito. As que moram aqui têm que almoçar na minha casa todos os dias. Todos os dias? Já tem uma de... Vão para casa do vovô. De 14 e outra de 15 anos, mas diariamente vão na minha casa. E tem que curtir, a gente tem que... Agora eu sou muito facilitador, a gente fica... Né? Avô é muito complicado, a gente até facilita tanto as coisas que às vezes até... prejudica extrapola, um pouco, né? Prejudica um pouco. Como é que o senhor consegue conciliar tantas coisas? Vamos colocar aí pai, avô, bioquímico, foi professor, deu aula, laboratório. Casa Santa Bernadette. Mas aí é que tá. Como é que foi, a partir desse momento, conciliar com a criação de um laboratório? O senhor ainda não tinha, e aí surgiu essa oportunidade de criar o laboratório, já sendo tantas outras coisas. Quando eu vim para trabalhar com o Dr. Propécio, ele já tinha um laboratório que chamava Instituto de Patologia Clínica, e nós fizemos um trabalho bem bacana naquela época. E as turmas começaram a formar, e eu trabalhava para ele, só de gerente,
E um dia eu comecei a perceber que eu tinha um espaço meu. Colocar a coisa da forma que eu gostaria. Uhum. O professor era muito bom, muito bacana. Eu sou padrinho do filho dele, o Rodrigo, amigo da família. Ajudei a conduzir o Fred, seu filho, na faculdade de medicina, que eu era professor, ele foi meu aluno. Fizemos uma harmonia. A mãe dele ajudei em trabalhos sociais muito tempo. Mas ele mesmo era muito bonachão e conhecedor clínico muito bom. Resolveu optar pela área clínica e deixar o laboratório. Sim. Nessa ocasião, ele vendeu a parte dele para 2 médicos que formaram aqui e eram colegas do meu irmão, que formaram em medicina aqui, que são meus sócios até hoje. É o João Luz Kifuri e o Jaime Guzmão Pinheiro. Sim. E nós temos uma parceria extremamente harmoniosa, discutimos as nossas ideias pautadas em planejamento. E um dia eu chegando no laboratório, que eu sempre cheguei muito cedo, eu vi que tinha uma fila enorme dobrando o quarteirão, era início de mês, distribuição de cota de SUS, de sangue e tal. E eu fiquei observando aquilo. Como é que essas pessoas todas vão entrar no laboratório? E de fato não cabia. Então eu percebi, ou ia embora, ou ia para outro laboratório. Aí eu falei, gente, nós precisamos crescer. Fizemos uma unidade infantil, que aí já separamos, que a unidade infantil, geralmente a criança vai acompanhada de pelo menos mais 2 pessoas. Tinha uma demanda grande. E depois começamos a oferecer no centro unidades com estacionamento e nos bairros através de pesquisa estratégica. Hoje nós, além de Montes Claros, nós temos em 5 cidades e temos já mais 5 que solicitaram a participação nossa. Então nós estamos trabalhando. No total hoje em atividade são 22 unidades. 22 unidades. Essa questão do planejamento foi fundamental para essa ampliação da rede, porque não é do dia para a noite que cresce assim, né? Isso mesmo. E hoje nós temos com isso responsáveis para cada unidade. Tem um acompanhamento preconizado pelas normas de qualidade ISO. Trouxemos até quase que num passe de mágica uma gerente da qualidade, que era gerente da qualidade do laboratório Hermes Pardini, em Belo Horizonte. Foi criada uma rede de laboratórios no Brasil e ela iniciou em Minas Gerais. Foi convidado primeiro 7 laboratórios. Isso tem quase 20 anos. E dentre os 7 laboratórios convidados, Santa Clara já tinha sido convidada entre os 7. Hoje nós somos 250 laboratórios, falamos a mesma linguagem, a mesma qualidade, e criamos um laboratório de referência em Belo Horizonte para fazer para os laboratórios aqueles exames que não compensa você fazer aqui. É feito mais rápido, com melhor qualidade, por um custo muito mais barato. E só o laboratório de Santa Clara e Montes Claros, que é associado ao LabRede, que é o laboratório de referência nosso em Belo Horizonte. Foi a partir desse momento, com essa visão, especialmente veio à minha mente agora essa imagem de tanta gente na fila ali, que surgiu esse seu lado filantropo? Não, o lado filantropo surgiu em consequência do cursilho do cursilho que eu havia feito. Já lá atrás? Já lá atrás, logo que eu cheguei para Montes Claros. Então, logo que eu cheguei para Montes Claros. E eu participei de uma reunião, e nessa reunião eu conheci uma mulher extraordinária. Ela era dona de um comércio em Montes Claros e me falou da ação social dela. Eu falei, eu quero conhecer. E ali eu fui, gostei. E essa instituição dela, posteriormente eu passei a ser o presidente e hoje eu sou presidente de honra. Que maravilha! Qual é a instituição? Departamento de Assistência Social, chamado DAS. O DAS. O objetivo era dar guarida, dar apoio, alimento, encaminhamento para hospitais, roupa
e utensílios de primeira necessidade para essas pessoas que eram cadastradas as mais carentes de Montes Claros, das famílias. Eu acho que vem história boa por aí. Vou tomar um golinho de água, a gente vai dar mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta contando um pouco mais das histórias aqui do Dr. Newton. Aguarde aí.